Então, boa noite oficial para nós aqui, né? E boa noite para o pessoal que está nos honrando com a audiência em suas casas, né? Impedidos que estão de aqui comparecer. Então, vamos, por intermédio dos meios virtuais, compartilhar com vocês o desenvolvimento, então, da nossa palestra doutrinária pública da noite de hoje. E como sempre fazemos, vamos iniciar por intermédio de uma oração. Momento em que, buscando o quanto nos seja possível, silenciar as emoções que ainda nos dominam o coração, em função das atividades do dia, né? Da correria, das ansiedades do dia. Vamos buscar encaminhar os nossos pensamentos, construindo em nossa mente a doce figura de Jesus que cada um de nós traz em seu coração. E com a figura de Jesus a brilhar em nossas mentes, conseguimos, na somatória dos nossos esforços mentais, elevar esses pensamentos, amparado pelos benfeitores, para nos conectarmos com as fontes inexauríveis do amor de Jesus, que não se demorando na resposta, nos envolve a todos nas lúcidas irradiações do amor do querido amigo. Jesus amigo, em seu nome, em vosso nome, contando com o vosso amparo e proteção, aqui nos encontramos reunidos com o objetivo principal do aprendizado. Buscamos, Senhor Jesus, por intermédio da aquisição de conhecimentos, encontrar aí um manancial de propostas para que possamos utilizá-las como ferramenta, como instrumentos, como uma alavanca a nos auxiliar nesse longo processo de transformação moral, que sem dúvida nenhuma é o maior desafio das nossas existências. Para tanto, Senhor, sintonizamos com o vosso amor, louvando o vosso nome, louvando os vossos ensinamentos, mas principalmente louvando os vossos exemplos. Gostaríamos ainda, amigo Jesus, de manifestar a nossa gratidão por nos fornecer esse encontro abençoado em vosso nome. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que estamos fazendo no sentido de nos melhorarmos. Abençoa de igual maneira os benfeitores espirituais que, agindo em vosso nome, estando eles ao lado de cada um de nós nesse instante, identificando as nossas reais necessidades, as nossas angústias, nossas inseguranças e incertezas, buscam, utilizando-se do amor com o qual o Senhor nos envolve nesse momento, iluminar os nossos corações e também as nossas almas, ajudando-nos a transpor esses momentos sempre que nos trazem preocupações e certo sofrimento. Abençoa o Senhor, pois em vosso nome eles nos amparam, eles nos assistem, nos auxiliam, nos inspiram, dilatam a nossa capacidade de compreensão para que melhor e mais facilmente possamos compreender tudo quanto aqui será exposto. E também nos socorrem e em vosso nome protegem a todos nós. Rogamos ainda bênçãos especiais a envolver o nosso querido Ricardo, que em vosso nome, trazendo as considerações que ele fez em torno do tema da noite,
trará, Senhor, junto à luz do vosso amor, a nos envolver a todos. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Boa noite. Em primeiro lugar, toda a minha gratidão ao Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes pela oportunidade que ele nos oferece de dividir o fruto daquilo que nós estudamos, segundo a sugestão dos temas que nos chegam. O tema da noite está vinculado ao capítulo 89 do livro Vinha de Luz. Ele chama-se Na Intimidade do Ser. Antes de nós começarmos a falar do tema em si, eu queria chamar a atenção para alguns dados e depois nós vamos mergulhar no tema. Nós vamos falar de centenas de milhares de pessoas que sofrem problemas psicológicos, que têm as suas dores internas, os seus chamados, os seus conflitos. Nosso país conta com centenas de milhares de psicólogos registrados, terapeutas, psiquiatras, todos atuando. Nossa população, segundo os dados registrados, contam com 5% da população faz 5% da população faz terapia regularmente. 1 a cada 6 brasileiros precisa tomar remédio controlador de humor. São os conhecidos anti-ansiolíticos, antidepressivos, estabilizadores de humor. Esses números não estão aqui destacados no início para causar um impacto, mas são reflexos de uma estatística quente, não são números frios. E representam, como eu disse, pessoas cansadas, pessoas que estão inquietas, com as suas mentes inquietas, e que buscam, através de auxílios diversos, de ajudas diversas, dentro dos recursos que possuem, alívio às suas dores. No entanto, a mente não para. A mente continua trabalhando e nos trazendo as informações, muitas delas ancestrais, porque somos cristãos, mas somos espíritas, e quanto espíritas nós sabemos que temos históricos, temos vínculos de exercícios de vidas anteriores, e que algumas dessas vidas nós tivemos experiências bem-sucedidas e outras nem tanto. E ficaram os registros. E esses registros, no seu devido momento, no seu devido tempo, através das oportunidades da nova encarnação que vivemos, aparecem os exercícios para nos provar. E aí a nossa mente trabalha. O filósofo alemão conhecido, que Divaldo usava muito, falava muito em suas palestras, Arthur Schopenhauer, tem vários textos curtos, livros e elementos que nos ajudam a pensar, dos quais eu destaquei um, que ele intitula como a Árvore do Silêncio, que diz: se não conto o meu segredo, ele é meu prisioneiro, mas se o deixo escapar, imediatamente eu sou prisioneiro dele. A árvore do silêncio nos traz os frutos da paz. O que significa isso? É uma dualidade. Nem sempre o silêncio é uma virtude, assim como nem toda palavra é libertação. Nós temos, nessa sociedade que nos provoca de todas as formas, as influências que todos nós conhecemos, influências que são de fora para dentro, e que, junto com as nossas próprias histórias, os nossos dramas e tudo mais, formam um caldo, e esse caldo
ele é um caldo que nós temos que nos exercitar para dominar o nosso íntimo, dominar o nosso interior. Dito assim parece fácil, mas não é. É muito complexo, porque a vida ela é dinâmica e as coisas se atritam e as oportunidades se desdobram e se renovam diante de nós. Por essa razão, penso eu, que Emmanuel inicia esse capítulo com uma anotação lá no livro de Colossenses, nos quais eu destaco alguns trechos pequenos para nós refletirmos em torno do tema em si. Que ele diz assim: não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira, é indispensável nos revestirmos dele. Eu tenho repetido nas oportunidades que eu tenho de falar, não somente aqui no Bezerra, mas em outros centros espíritas, que a dor, ela nos convida a fazer aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Ela lembra a gente, a dor ela lembra a gente. Claro que ninguém quer sentir dor, claro que ninguém quer passar por sofrimento, claro que ninguém quer sentir amargura, tensões, nada disso. Mas ela existe, e ela existe por uma razão, ela nos educa. E Jesus, através da sua grandeza, da sua majestade e do seu poder pedagógico incrível, traz muitas passagens, muitos ensinamentos, dos quais nós estamos sempre visitando eles, mas o que me toca é aquela parte, em acordo com o texto, quando nós estamos muito cansados, nós estamos muito aflitos, e ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Essa parte é tão sublime, é tão gostosa, e é tão aconchegante, porque quem de nós não gosta de um colo, não gosta de um afago, não gosta de um abraço, não gosta de uma palavra de consideração, mesmo diante de um erro? Mesmo diante de um erro, outras oportunidades aparecem para que você acerte, para que nós acertemos. Mas existe um momento de aflição, e aí essa frase, essa palavra, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, é uma bênção. Mas Jesus, como educador, ele continua essa frase: e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração. Essa é a parte que nós estamos exercitando diariamente, porque diariamente nós somos convidados a fazer essas, como eu disse aqui, não quero ser repetitivo, mas faz parte dessa parte pedagógica, didática, de exercitar isso, exercitar essa questão de tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração. Eu não consegui ainda, na minha atual existência, ser manso e pacífico de coração. Eu me esforço todos os dias. Tem dia que eu consigo mais, tem dia que eu consigo menos. E Emmanuel diz que o problema, dentro desse trecho, fazendo o link com a citação de Jesus, não é o de raciocínio, porque o tema é na intimidade do ser. E o que acontece na intimidade do ser é uma coisa, porque nós temos os nossos segredos, nós temos os nossos conflitos, nós temos os nossos fantasmas, nós temos os nossos dramas, que estão, muitas deles, lá dentro de um paiol, dentro de um quartinho muito bem fechado, e que no seu devido momento ele eclode, ou ele, de tanta coisa que tem dentro desse quartinho, que a porta não aguenta e se abre. E quando ela se abre, ela causa algo parecido, como que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, hoje em dia é raro, mas quando você vai lavar uma caixa d'água, você vê a caixa d'água assim, a caixa d'água, ela está com a água limpinha, mas ela tem um limbo no fundo. Ela tem um limbo no fundo, mas ela está limpa, mas é necessário que haja uma limpeza. E quando você começa a fazer a limpeza
da água, ela fica toda turva. E quando a água fica turva, segundo os psicólogos que usam essa metáfora também para explicar, muitas das vezes quando nós somos convidados a fazer terapia com homeopatia, porque a homeopatia ela provoca, ela vai lá, ela acelera, ela intensifica por alguns instantes, por alguma quantidade, dependendo da sugestão do médico homeopata, segundo a enfermidade que a criatura esteja passando, ou a dor. Então ela faz justamente isso, é aquele pingo, é aquela gota que deixa a água turva. E a pessoa diz assim, eu fui no médico, em vez de eu melhorar, eu piorei. Não é que piorou, é que está limpando. Mas o momento de limpeza, do início da terapia até o final, vai durar o tempo que tiver que durar, dependendo do tamanho da sua caixa d'água, dependendo do tamanho da sujeira que tiver lá dentro, dependendo do limbo que tiver lá dentro. E para isso existem recursos que estão às nossas disposições. O centro espírita é um deles. Mas não se engane quem pensa que tem que substituir uma coisa pela outra. Muito pelo contrário, é necessário que uma coisa se empilhe sobre a outra até que se haja uma condição razoável para que você, através das ajudas dos especialistas, consiga se libertar ou diminuir essa ou aquela dose ou aquele remédio, seja homeopático ou seja alopático, mas jamais abandonar o Evangelho de Jesus. Que esse sempre vai ser o parceiro, sempre vai ser o guia, sempre vai ser a bússola que orientará você, todos nós, para sempre. Emmanuel, que é educador por natureza, é pedagogo e educador por natureza, ele diz ainda o seguinte, que o conhecimento sem a vivência ele pesa, e a fé sem o sentimento ela esvazia, e o silêncio sem a consciência adoece, e a palavra sem o amor ela fere. Parece simples, como eu disse, mas não é. Essa luta vem aqui de dentro, ela acontece dentro de cada um. Por isso, nós vamos repetir isso durante todo o nosso trajeto aqui de hoje. Porque tudo está acontecendo na intimidade do ser. Quantos de nós estamos assim, numa situação qualquer, e falam assim... nós escutamos falar assim, a criatura perdeu a oportunidade de ficar quieta. Perdeu a oportunidade de ficar quieta. Falou, tomou uma contrapartida. E assume uma responsabilidade. Mas ficar quieto em si, às vezes faz mal. E aí como que a gente lida com isso? Eu conheço pessoas que falam assim, eu não vou morrer de infarto, porque eu solto tudo, eu falo tudo. E no que fala tudo, parece que alivia. Só que alivia o lado de cá e atropela o lado de lá. Ou estraga o outro lado, cria feridas, cria buracos. Então, como lidar com isso? Aí nós voltamos no início, que é o domínio. E existe um jeito de falar. Existem formas diferentes de falar, melhor dizendo. Porque tem que se comunicar. Se não está dando certo, tem que se entender. Se não está satisfeito, tem que melhorar. Se não está feliz, tem que procurar uma forma de ser feliz. Mas, muitas vezes no nosso trajeto, nós encontramos essas dificuldades. Porque o outro lado, as outras pessoas, têm também as suas preferências, têm também as suas necessidades. E às vezes o santo não bate. E é justamente onde o santo não bate que tem que melhorar. Falando assim parece fácil, mas não é. Não é simples assim. Mas nós escutamos a prece aqui de início. A prece de início, ela já nos trouxe, pelo menos para mim, muitos elementos terapêuticos que me aliviam e que me aliviaram. Porque
durante o dia, nós todos temos os nossos compromissos, temos as nossas necessidades, e às vezes sofremos em silêncio. E o silêncio, não necessariamente, ele traz o alívio, porque a dor, o choro, o grito interior, ele tem um peso, ele tem uma consequência. E também, só que você ficar com o grito engasgado na garganta também não ajuda, não melhora. E aí, como que a gente se livra disso? Como que a gente melhora a nossa vida? Essa árvore do silêncio que Schopenhauer cita nessa citação e que Emmanuel complementa dentro da temática é para que nós tenhamos a oportunidade de nos revestir de misericórdia. Uma palavra que precisa ser estudada, a questão da misericórdia. Porque dita assim, solta, ela não representa nada, mas ela tem um poder de renovação. A benignidade, ser bom, mas ser bom mesmo, principalmente consigo próprio. O exercício constante da humildade. Quem diz isso é Emmanuel, dentro do tema da intimidade do ser. Porque Emmanuel sempre vai nos trazer, sempre vai nos puxar, sempre vai nos convidar a fazer esses exercícios e, sobretudo, praticar no dia a dia aquilo que transforma, mas não de fora para dentro, de dentro para fora, aonde é que mora os nossos dramas, as nossas dificuldades, as nossas situações que nos incomodam. E nesse trajeto que todos nós fazemos, eu tenho certeza que desde a hora que você levanta e que você escolhe o que fazer, a roupa que você vai vestir, a forma como você escova os dentes, tudo é um convite, é um exercício à prática do amor, mas não do amor, o amor superficial, o amor maturado, o amor que sublima, o amor que eleva, o amor que alcança a paz. E essa paz, considerando a realidade que nós vivemos nesse mundo que é cheio de convites e que nos tira a paz, tudo tira a paz, nós. Os últimos encontros que eu tenho feito aqui no centro, eu tive a oportunidade de pegar temas sequenciais, onde o elemento principal era o livre-arbítrio e o determinismo. Então, quando você escolhe fazer uma coisa, você abre mão de outra. O problema é que a gente não consegue, muitas das vezes, fazer a escolha correta, porque as escolhas, elas são de acordo com a maturidade do nosso ser. E às vezes nem estamos tão maduros e você precisa escolher. Essa linha de interpretação do livre-arbítrio e do determinismo me provocou a vida inteira. E ainda me provoca. Quem me conhece sabe que eu até fujo muitas das vezes de algumas discussões com relação a isso, porque a cabeça dá uma bugada. E dentro da intimidade do ser, existem escolhas que você tem que fazer. Internamente, você está fazendo escolhas também. Internamente, nós estamos convidados a fazer exercício do livre-arbítrio e do determinismo. Quem de nós não faz isso todos os dias? Uma pequena história para contextualizar. Um homem procurou um sábio e disse: Mestre, quando falo, eu machuco. Quando me calo, eu adoeço. O sábio levou o aprendiz até uma árvore e pediu: não lute contra o silêncio. Fique um pouco aqui, mas também não fuja dele. No primeiro dia, o homem se inquietou. No segundo dia, o homem chorou. E no terceiro, ele compreendeu. Então o sábio disse: o silêncio não é o fim da palavra, é o lugar onde ela amadurece. E complementa: como está a árvore das nossas emoções?
que frutos as nossas emoções têm oferecido. E a nossa árvore tem oferecido sombras para o acolhimento daqueles outros, que são muitas das vezes próximos e outros não tão próximos assim. Nós começamos o nosso encontro falando de Schopenhauer e vamos iniciar daqui para alguns instantes o encerramento com o próprio Schopenhauer. Ele disse lá no começo: os segredos que aprisionam e as palavras que escravizam. O Evangelho, com Emmanuel e Kardec, nos amplia a verdadeira liberdade e que nos ajuda a fazer os discernimentos. Nem todo silêncio é virtude, nem toda palavra é caridade. A árvore do silêncio floresce em paz, equilíbrio e vida espiritual. Particularmente, quando eu apreciei o tema e fiquei alguns instantes refletindo nele, eu fiz o meu próprio exercício das minhas intimidades. E é isso que isso me incomodou bastante, porque muitas das coisas que estão anotadas estão acontecendo na intimidade do meu ser, eu consigo resolver sozinho, e tem muita coisa que não, que eu preciso de ajuda. E eu sou uma pessoa, hoje menos, mas já fui muito mais, orgulhoso de pedir ajuda, vaidoso, por conta de me sentir talvez fragilizado ou diminuído diante de uma situação simples que é pedir ajuda. Certa oportunidade, um amigo meu médico me disse que eu não tinha um certo tipo de problema que era relacionado ao meu coração, que eu tinha problema de otorrinolaringologista, porque ele fez todos os exames no meu coração e eu não tinha nada. Eu já tive 2 eventos cardíacos e não tenho sequelas. E ele falou assim: você não tem nada. E eu achava que eu tinha. E ele falou assim: mas você tem outro tipo de problema. Seu problema é de otorrinolaringologista. Eu falei: mas não estou entendendo. Eu falei assim: as pessoas falam, mas você não escuta. Você tem muita vaidade. Você é um orgulhosinho. E como ele tinha intimidade de falar comigo, ele falou assim, dessa forma assim, direta. E eu fiquei aquilo na minha cabeça, porque naquela época eu hesitava de procurar ajuda. Porque eu achava que o centro espírita, os livros que eu lia, as palestras que eu assistia, as passes que eu tomava, a água fluidificada que eu bebia, as reuniões que eu frequentava, tinham que surtir os devidos efeitos. Tinham que me trazer os benefícios. Afinal de contas, eu era um espírita praticante, não um espírita não praticante. Eu vim ao centro como venho, mas não é assim que funciona. Existem outras ajudas. Então, existiam outras químicas cerebrais que precisavam ser acessadas. Precisavam de outros elementos que, junto com o aporte do Espiritismo, foram, com o tempo, fazendo o efeito. E aí que eu aceitei a sugestão desse meu amigo médico e fui procurar ajuda fora do centro espírita, sem abandonar o centro espírita, sem desistir ou sem invalidar nada, porque tudo soma. Isso tudo são testemunhais que estavam dentro da intimidade do meu ser. E eu tenho certeza que isso contribui, porque contribui com todos. Claro que aqui nós somos adultos, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, e isso aqui é repetido em várias palestras, que o Centro Espírita ajuda, o Centro Espírita acolhe, o Centro Espírita instrui, o Centro Espírita consola, mas nós não podemos deixar de ignorar que temos dramas ancestrais,
temos os nossos karmas, temos os nossos registros, temos os nossos débitos que precisam ser levados em considerações e que isso precisa de ajudas humanas, não somente ajudas espirituais que nunca se cessam, mas nós não podemos abrir mão disso. E isso fez muito efeito para mim. E eu sempre, quando tenho oportunidade de dividir essa informação, eu divido. E eu proponho que cada um faça o seu próprio exame, que analise intimamente se está realmente bem, se você está feliz. A felicidade não é desse mundo, ok, claro que não, mas parcialmente feliz com as suas coisas, se você está com menos ansiedade, se você consegue controlar o seu humor diante de uma provocação, se você já consegue trazer uma palavra de consolo diante de um cenário de conflito, se você consegue contemporizar diante de um parente complicado que te provoca, e que todos nós temos os nossos. São vários os cenários que se repetem e se repetirão para que nós tenhamos oportunidade de testar os nossos conhecimentos e, sobretudo, não machucarmos por dentro na intimidade do nosso ser. Esse assunto ele não se esgota, evidentemente, e eu queria encerrar o nosso encontro da noite fazendo uma breve prece que está alinhado com esse tema, e depois continuaria com a prece do próprio encerramento do encontro. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, Senhor da vida, Pai amado, ensina-nos o silêncio que educa e a palavra que consola. Livra-nos dos impulsos que fere e da omissão que endurece. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a consciência, discernir o momento e agir com amor. Que a Tua lei, escrita em nós, transforme o silêncio em paz e a palavra em luz. Pai amado e Pai querido, Mestre Jesus, benfeitores da casa, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, envolvidos nessa atmosfera de paz, abraçados pelos nobres sentimentos superiores. Somos todos pessoas, seres, viajantes, necessitados do seu apoio, da sua ajuda, da sua luz. Pedimos, como sempre, o perdão pelas nossas falhas, pelos nossos deslizes, pelas nossas palavras mal colocadas. Livra-nos, Senhor, daquelas tentações, daqueles convites, daquelas insinuações que nos trazem muito pesares e que causam em todos nós desequilíbrios que agem não somente no íntimo, na intimidade do nosso ser, mas permeando todo o nosso corpo físico, favorecendo a aproximação de elementos oportunistas que desejamos, Senhor, seja afastado de cada um de nós. Envolve-nos, Senhor, em sua luz, em o seu amor, e da nossa parte a eterna gratidão por tudo quanto tem nos oferecido nessa nossa oportunidade no dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, em todos os ambientes onde atuamos.
E por fim, Senhor, a nossa gratidão pessoal, pois está sempre caminhando conosco, iluminando os nossos passos, protegendo-nos de todos os males, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.